Áudio do VAR aumenta as chances de anulação de Fluminense X São Paulo. A Confederação Brasileira de Futebol CBF divulgou, nesta sexta-feira 6, o áudio e as imagens da análise do VAR árbitro de vídeo no lance que originou o primeiro gol do Fluminense na vitória por 2-0 sobre o São Paulo, no último domingo, pelo Brasileirão. O jogo pode parar nos tribunais da Justiça Desportiva, uma vez que o tricolor entende que houve um possível erro de direito. As imagens divulgadas, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli é questionado pela equipe que está na cabine do VAR e descreve como viu o lance. O juiz diz que percebeu a falta do atacante Caleri, mas que decidiu por conceder a vantagem. Para mim, disputa de espaço entre Caleri e Thiago Santos. Caleri segura o Thiago. Eu dou vantagem da falta do Caleri. Era falta para o Fluminense, disse Zanovelli. Um dos auxiliares do VAR informa para o árbitro que o zagueiro Thiago Silva, por entender que tinha sido marcada a falta, coloca a mão na bola para pará-la e reiniciar a partida. Então, o VAR sugere que Zanovelli revise o lance no monitor. Enquanto analisa o lance, o árbitro reforça que viu a falta de Caleri. Quando Thiago Silva coloca a mão na bola, Zanovelli se contradiz. Eu ia dar a vantagem. O jogador Thiago Silva para e bate a falta. Eu dou o sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá. Igor Junil Benevenuto, o VAR, disse Zanovelli. Porque o gol foi irregular. O lance em questão, Caleri e Thiago Santos correram em disputa de bola na origem da jogada. O auxiliar Guilherme Dias Camilo balançou a bandeira alertando Zanovelli de falta. No entanto, uma infração em campo só é confirmada com o apito do árbitro, o que não aconteceu. O assistente não tem o poder de marcar a falta. A sequência, mesmo sem o apito do árbitro para marcar a falta, Thiago Silva colocou a mão na bola, cobrou a suposta falta e iniciou a jogada que resultou no gol do atacante Cauã Elias. O lance chegou a ser revisado pelo VAR árbitro de vídeo, que acabou validando o gol. De acordo com a comentarista de arbitragem da ESPN Brasil, Renata Ruel, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva não cumpriu com a regra ao não marcar a infração de Thiago Silva por colocar a mão na bola. Não teve uma falta para o Thiago Silva cobrar. A mão dele na bola é deliberada. Erro absurdo da arbitragem. O jogo não foi paralisado. Não teve apito do árbitro. Houve mão do Thiago no lance, disse a ex-árbitra. O que diz a regra? A regra diz que o apito é necessário para a iniciar o jogo no primeiro e no segundo tempo de jogo e da prorrogação e reiniciá-lo depois de um gol, b. Paralisar o jogo, c. Para assinalar um tiro livre ou um tiro penal, d. Se o jogo for suspenso temporária ou indefinidamente e ao final de cada tempo de jogo. A partida pode ser anulada? O advogado Carlos Henrique Ramos, especialista em direito desportivo, entende que a situação é um claro caso de erro direito. Pelo áudio divulgado, o árbitro indicou que deu a vantagem. Como estava de costas, aparentemente não viu que o Thiago Silva cobrou uma suposta falta após colocar a mão na bola. A partir daí, a sequência do lance é irregular. Após ser anotado o gol do Fluminense, o VAR alertou o árbitro. A gravidade da situação surge a partir do momento que o árbitro ignora a regra do jogo e sua própria marcação de vantagem para validar o gol irregular mesmo sabedor do toque de mão após ir ao monitor. Me parece um caso claro de erro de direito a legitimar eventual pedido de anulação de partida, nos termos do art. 259 do CBJD diz: Anamiso Tori, advogada especialista em justiça desportiva, diz que sob o aspecto legalista e de acordo com as regras da IFAB, se aplicam algumas diretrizes objetivas no que se refere à mão do atleta na bola do jogo, mesmo quando a ação não proporciona uma vantagem evidente ao jogador ou ao time. No caso em questão, se o jogador move deliberadamente a mão ou braço em direção à bola, é uma infração, independentemente de vantagem. O parágrafo 1º do artigo 259 do CBJD diz que a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado. Agora, há dois outros obstáculos